14º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Meu nome é Fernando Rodrigues, eu serei o mediador deste painel com os jornalistas Leandro Demore, do Intercept, que está ao meu lado aqui, no centro aqui do palco, e André Schauders, que é jornalista da BBC Brasil. E vamos tratar do tema que ficou conhecido, como todos sabem, como Vaza Jato, que foi o conhecimento de diálogos entre operadores da Lava Jato no Ministério Público, na Justiça Federal do Paraná, entre eles, com outras pessoas, e que foi um furo do Intercept Brasil. Então, o André Schauders, o Leandro Demore é óbvio a razão pela qual ele está aqui, o André Schauders, que trabalhou em algumas investigações de vazamento no passado, até trabalhamos juntos, e Panama Papers, entre outras, vai falar um pouco também da experiência dele, a impressão geral que ele tem sobre o episódio atual. E nesse meio tempo, todo mundo que tiver com o celular, por favor, baixe o aplicativo Attendify, loguem no Congresso, lá tem toda a programação, como vocês sabem, e comecem a mandar as perguntas achando pelo meu nome, Fernando Rodrigues. Vocês podem mandar mensagem direta com perguntas, que aí na sessão de perguntas no final eu leio aqui e passo para os nossos palestrantes. Nós vamos começar rapidamente com o André Schauders passando pouquíssimos slides, ele não vai powerpointar a gente à morte aqui, é rápido, e daí começamos o debate. André, take it away. Olá, bom dia, gente. Quase boa tarde, né? E eu sei que vocês querem, na verdade, ouvir o Leandro, que está aí, tem muitas explicações para dar, enfim, coisas para contar para a gente. Então, eu vou ser bastante breve e eu vou falar assim, rapidamente sobre essa cobertura, né, de Lava Jato, que, afinal, é o tema das reportagens mais amplas do Intercept, e vou falar do episódio que foi retratado na reportagem da Folha de São Paulo, a primeira reportagem que a Folha deu, quando começou a publicar matérias com base nesse material do Intercept. Então, ao longo da Lava Jato, da cobertura da Lava Jato, a gente teve gradualmente um fenômeno acontecendo, que foi a questão da imprensa se tornando dia após dia dependente ali, de fato, das informações que saíam da 13ª Vara e saíam do Ministério Público, né? E, às vezes, até, assim, segundo por exemplo, segundo a Cristiane Machiavelli, que foi assessora do Sérgio Moro, às vezes até acriticamente reproduzindo ali ou comprando, como ela diz, a narrativa que o Ministério Público gostaria que prevalecesse, né? Então, teve alguns casos interessantes. Um desses casos, e eu não sei se vocês lembram, que já está distante no tempo agora, é o caso Giselda / Marice, né, que foi em 2015, ali pela 12ª fase, quando o Sérgio Moro decretou a prisão de uma pessoa, né, no caso a Marice. Qual que é o problema? Na verdade, a Marice era bastante parecida com a irmã dela, a Giselda, né? E aí, como o Ministério Público se baseou, em parte, numa imagem de circuito interno de TV do banco, eles acabaram confundindo as duas. E aí a pessoa errada foi presa. Né? Mais tarde, o próprio Moro reconheceu que tinha havido um engano ali, um problema, mas, não obstante, na imprensa, no primeiro momento, o erro do Ministério Público foi retransmitido. Né? Essas são as duas. Como vocês podem ver, de fato, elas são um pouco parecidas, sim. Né? Então, é isso. A gente teve, no primeiro momento, a imprensa ali comprando essa versão, e aí só depois, com o próprio laudo da Polícia Federal, enfim, e outras coisas que vieram, que se provou que havia um engano ali
Eu acho que as pessoas, nesse caso específico, os veículos na Lava Jato como um todo, eles estavam fazendo o que era possível também, não dá para a gente criticar tanto. Agora, que foi um fator problemático, né, ao longo dessa cobertura, um excesso de confiança em documentos, um excesso de confiança no que diz o procurador, isso é verdade. E só a título de curiosidade, a Marissa ela voltou a ser presa depois, né, com outras alegações. Enfim, eu vou entrar agora para conectar um pouco no caso da Vaza Jato, nessa história da planilha da Odebrecht, que foi em março de 2016. Foi um caso que a gente deu no Poder 360 na época que ele era embrionário ainda, estava dentro do UOL, dentro do blog do Fernando Rodrigues, na época. E isso é interessante, assim, porque, na verdade, os documentos eles estavam na casa desse Benedito Barbosa Silva Júnior, BJ, né? Eles foram apreendidos um mês antes e só foram colocados nesse sistema EPROC. Eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com esse sistema, mas é o sistema de processo eletrônico usado pela Justiça da 4ª Região, ali, que é onde fica a 13ª Vara. Então, eles só foram adicionados lá um mês depois, de modo que as pessoas não estavam realmente olhando para aquele processo naquele dia, né? As pessoas estavam preocupadas com uma fase anterior da Lava Jato que tinha acabado de acontecer, no caso, a 25ª fase. Estavam preocupadas com o áudio do Lula, da Dilma, né, do Alô Querida, que tinha sido divulgado dias antes. Né? Então, aquele conjunto de documentos acabou ficando ali esquecido. E ele foi achado porque, enfim, basicamente a gente fez um trabalho de fazer ronda. A gente não ficou esperando alguém ir lá e dizer para a gente, olha, vai lá, dá uma olhadinha ali naquele processo específico, naquele evento específico. Então, a gente tinha nesse material, não sei se vocês lembram, uma série de planilhas parecidas com essas, né? As mais famosas, na verdade, eram desse tipo aqui, que mostravam esses apelidos, enfim, os codinomes dos políticos aí e tal. Fez bastante sucesso na época isso. E aí, a Vaza Jato agora, com essa perspectiva nova que a gente ganhou aí, graças às reportagens, né, do Intercept, ela mostra exatamente isso. Ela mostra que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, nesse caso, eles não tinham o menor interesse que esse documento saísse, ou que essas planilhas fossem divulgadas naquele momento, né? Então, numa das mensagens atribuídas aqui ao Deltan Dallagnol, ele diz: eu pensei na questão das planilhas e, embora a relevância seja absurda e fosse difícil não ter visto a importância, não acho que a PF colocou para dar conhecimento público, porque só foi noticiado hoje, um dia depois. Se tivessem feito de propósito, ontem à noite estava no JN, disse ele. Sugerindo ali, lógico, que havia uma combinação, né, com os jornalistas, havia que apesar da coisa não ter sido vazada propriamente, porque ela foi subida de forma pública no sistema da justiça, de que havia essa combinação de forma a garantir que a narrativa interessante para os investigadores fosse a que prevalecesse. Essa reportagem também mostra uma outra coisa interessante que a gente está acostumado, que é essa rixa que existe, na verdade, entre a PF e o Ministério Público. Ela é antiga, ela é anterior à Lava Jato, ela vai sobreviver à Lava Jato, ela vai continuar porque ela tem a ver com uma disputa de poder. Mas daí, num dos diálogos, a gente tem o Márcio Anselmo, que é o delegado, né, responsável pela Lava Jato, do lado da polícia, meio que retrucando o Dallagnol, dizendo assim, olha, tem que lembrar que a gente mostrou esse material para o Carlos Fernando Santos Lima, a gente mostrou esse material para o Robertson Pozzobon, e a gente mostrou esse material para a Laura Tesler, meio que sugerindo que talvez ali pudesse ter o vazamento, né, pudesse ter partido da parte dos procuradores. Enfim, só para encerrar mais ou menos essa parte, eu queria tecer essas considerações. Eu acho importante, quando você está cobrindo uma investigação como a Lava Jato, para você não ser instrumentalizado pelos investigadores, você tomar algumas precauções. Assim, você, por exemplo, tentar acompanhar de forma independente cada um dos processos, você manter o seu push atualizado, né, o sistema de push dos processos atualizado,
você se ligar nos prazos, anotar as coisas e falar, olha, dia tal tem que entrar uma leva de documentos no processo X. Então, vou checar esse processo nessa data. Fazer uma ronda constante. Tudo isso para evitar que você não fique dependente de dicas, né? Porque quando você está dependente de dicas, você está passivo de ser manipulado de alguma forma, né? Então, essa preocupação que é preciso ter. Assim, gente, só esclarecendo, eu acho que isso esse fenômeno de dependência dos investigadores de investigações oficiais, ele não é novo, ele não nasceu com a Lava Jato e ele nem é exclusivamente brasileiro. Ele existe em outros lugares, mas, na minha opinião, ele não é uma coisa totalmente positiva, né? Enfim, são essas colocações que eu queria fazer de início. E aí, ao longo da conversa, eu faço outras ponderações aqui dirigidas ao Demore. Beleza. Muito obrigado, André Schauders, da BBC Brasil. Lembro a todos, né, estamos ainda tendo a entrada de pessoas, porque houve um problema ali no credenciamento. Quem desejar enviar mensagens, basta enviar pelo Attendify, pelo aplicativo no Congresso da Abrage. Vou passar a palavra para o Leandro. Leandro. Beleza. Vamos em frente. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, eu tenho falado tanto sobre esse assunto nas últimas semanas que eu nem sei exatamente como resumir isso tudo para vocês, mas imagino que vocês já estejam bastante a par das reportagens. E, enfim, acho que basicamente existem algumas discussões em aberto em relação ao como a imprensa cobriu o Lava Jato, que acho que isso, como a gente está no Congresso de Jornalismo Investigativo, acho que é um ponto legal de ser abordado, né? Achei importante a gente começar com isso também, que é justamente isso de ter sido... A imprensa foi levada pela Lava Jato, essa é a grande verdade. A Lava Jato detinha muita informação, né? A mesma Lava Jato que agora reclama que a gente está soltando matéria conta-gotas fez exatamente isso, né? Quando beneficiava eles, quando beneficiava a narrativa deles. E discutindo com colegas que cobriram na época, principalmente em Curitiba, você via que não tinha muita saída inicialmente para a imprensa, porque era semana atrás de semana, um fato novo, uma operação nova, uma busca e apreensão, uma condução, um preso, um solto, uma decisão polêmica, o Ministério Público recorrendo. Então, assim, com a velocidade que as informações hoje circulam, principalmente nos portais, mas também nos jornais que têm essa rotina de publicação de hard news a quente, era praticamente um tsunami de informação irrefreável, assim, né? É claro que a crítica que tem que ser feita é que, com o passar do tempo, isso aí durou anos, deu tempo suficiente para a gente parar e pensar, peraí, tá só esses caras falando, é só a versão deles, a gente está comendo na mão desses caras o tempo todo, ninguém coloca nada em dúvida, e eles, é uma coisa que a gente percebe na análise do material, né, do arquivo da Vaza Jato, como eles tinham uma preocupação muito extremada com a imagem pública da operação, eles comentam a imprensa o tempo todo, em várias conversas ao longo de anos. Eles enviam links a toda hora, dos jornais, de tudo que vocês podem imaginar, assim, de New York Times a, sabe, um blog X do Brasil, assim, qualquer coisa que saísse da Lava Jato, eles mandam, comentam. Se é uma coisa que eles se preocupam, eles pensam em responder, eles tentam publicar artigo, a Folha publica uma coisa, eles vamos publicar um artigo então na Folha, que o Deltan pode responder isso aqui, pode, vamos, assim, a preocupação sem isso a Lava Jato não teria acontecido. É impossível a gente ignorar uma discussão franca sobre imprensa, uma discussão franca sobre o nosso trabalho em relação a como a gente lidou com isso, né, o tempo todo. Acho que é uma hora de... Acho que a Vaza Jato também é a oportunidade da imprensa fazer uma avaliação para, no futuro, quando cobrir esse tipo de operação, olhar com outros olhos, né? A gente tem que ser cético, a gente tem que desconfiar de tudo, inclusive de procuradores, inclusive de juízes. Eles não estão acima da lei, eles não falam sempre a verdade, não necessariamente estou falando desses envolvidos na Vaza Jato, mas tem juiz condenado por vender sentença, gente. Tem procurador que extorque testemunha. Tem casos
escabrosos no Ministério Público e na Justiça. Então, assim, tratou-se durante muito tempo como se aquilo fosse o totem da verdade. Tudo que saía de lá era verdade. Isso perdura até hoje, né? Eu participei ontem de um programa de rádio que a gente estava discutindo um pouco isso e alguém falou, e leu alguma coisa, que eu não sei se é verdade ou não, mas leu no ar, assim, no celular. Mas aqui, ó, vou ler aqui os dados da Lava Jato. Tem 3.000 evidências contra o Lula. Tem 80 milhões de reais que ele roubou. Isso virou verdade. Assim, quem disse que tem 3.000 evidências contra o Lula? Esses caras que a gente agora está mostrando que disseram um monte de coisa falsa, que falsearam a narrativa, que construíram da maneira que era boa para eles e não necessariamente para fazer justiça, que no final das contas é para isso que esse sistema serve, né? Então, essa reflexão é importante que seja feita, né? A gente comprou demais, imprensa, o lado deles. E como eles se preocupavam muito com isso, e eles criaram uma bolha, uma zona de segurança em torno da palavra corrupção, né? A gente pode ver muito nos diálogos ali, até porque tem um envolvimento religioso de algum deles ali, enfim, é público e notório que o Deltan Dallagnol é um cara religioso, né, e tal. Era uma cruzada santa para eles, de fato. Substituam a palavra Satanás por corrupção. É exatamente isso que está ali dentro. Então, para eles, evocar sempre que eles eram a anticorrupção do Brasil, era quase como que assim, don't touch me. Eu sou anticorrupção. Você não pode falar nada de mim. Você não pode falar nada que me desmoralize. Você não pode fazer uma contranarrativa. Você não pode duvidar do que eu estou falando. E sempre que isso acontecia, publicamente ou não, eles também tratavam de fazer movimentos para isolar os críticos. E isolar de uma maneira muito cruel e muito brutal. Assim, tipo, você é quase como se você fosse a favor da corrupção. Você está, pelo amor de Deus, você está querendo destruir a Lava Jato. Você é maluco, você não pode fazer isso. Quando não se trata disso, a gente tem que desconfiar deles também, de todos eles. A gente fez muito pouca apuração própria na Lava Jato. Muito pouco. Peguem as coberturas. São raríssimos os casos em que se pega o que está acontecendo na parte processual e se toca linhas paralelas de apuração, vai tentar ouvir outras pessoas, descobrir outras testemunhas, né? Falar olhar com outro olhar para as coisas também. Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com se o Lula é inocente ou culpado, se, sabe, de novo agora, depois do escândalo da Vaza Jato, eles estão de novo tentando controlar a narrativa. É um impulso da natureza deles. Eles estão, de novo, tentando fazer com que nós nos encaixemos no que eles querem que seja discutido, que é, nós somos a anticorrupção e vocês querem acabar com a Lava Jato, que é o que vai salvar o Brasil, que é o que vai acabar com a corrupção. Isso é uma narrativa falsa. Isso é uma opinião deles. O que a gente está fazendo com a Vaza Jato é reforçar o combate à corrupção no Poder Judiciário. Se eles cometeram ilegalidades e se eles foram antiéticos, se eles eventualmente agiram fora da lei, o que me parece, com o que a gente publicou até agora, bastante evidente, não há dúvida sobre isso, a dúvida se pode ser usado juridicamente, se é prova, se não é prova, que até depois eu queria discutir questões do Panama Papers, porque eu acho que perpassa um pouco essa discussão também, né? Ou o sistema Drozius lá da Odebrecht, né? Também não é auditável, a gente também não sabe se os caras não inventaram um monte de coisa nessas planilhas. A gente não sabe. Tem que periciar o material do Intercept. Isso aqui foi periciado por quem? A gente não sabe se os caras não inventaram essas planilhas. A gente não sabe se um funcionário da Odebrecht não sentou um dia e falou, vamos brincar de apelido. Né? Demonstra, como é que era o Boca Mole. Botafogo, vamos lá. A gente não sabe, gente. Isso não é periciável. Não existe um nível de confiança que vai ser cientificamente. Então, assim, as mesmas dúvidas que eles estão colocando em relação ao nosso material são dúvidas que a gente pode colocar em relação a quase todo o material da Lava Jato. Né? Tem muita coisa ali que a gente não pode ter confiança. É o que eles estão dizendo. E é, de novo, controle de narrativa. Então, de tudo que eu tenho para falar sobre o caso, acho que essa questão da imprensa é um momento de autoavaliação também. Isso é duro. Tem gente que fica putaça com a gente, porque a gente fala, mas acontece nas melhores famílias, né?
muita imprensa foi levada pelos caras numa narrativa que não necessariamente é a narrativa que levava ao objetivo final de fazer justiça, que é para isso que esse sistema todo foi montado. Então, o JN é citado 200 milhões de vezes, é uma preocupação absurda, sabe? Em fazer com que aquilo seja contado da maneira como eles querem que seja contado. Então, é um pouco isso. Queria também que vocês fizessem perguntas, porque imagino que deve ter bastante coisa, e acho que abrimos para debate nosso aqui, né? Muito legal. Achei bem bacanas aí as exposições iniciais e eu só para dizer, estou recebendo aqui várias mensagens, aí já identifiquei várias aqui. E eu queria fazer uma primeira pergunta, Leandro, e também depois se o André pudesse ajudar a enriquecer aí o debate. Você mencionou que há uma certa, Leandro, que há uma certa crítica sobre o ritmo em que o material obtido pelo Intercept vem sendo divulgado. Eu gostaria que você explicasse, se possível, na medida do possível, preservando a fonte, primeiro, quando foi obtido esse material? Como foi decidida a data da primeira divulgação, que, se eu não me engano, foi num domingo no fim do dia, não é? Eu lembro porque eu estava de plantão. Então, desculpa. A gente ia dormir rápido, tá tranquilo, tal. Bom, vamos ver o Masterchef aqui. Né? Você acabou com a festa de aniversário de uma colega minha também. Né? Bom, então vamos lá. Que dia que foi recebido ou obtido o material, o lote dos vazamentos? Por que foi escolhido dia 9 de junho para ser divulgado? E se, na opinião do corpo editorial do Intercept, é correto ou não divulgar em parcelas todo esse material? Até porque, se a gente criticava a Lava Jato por divulgar coisas, às vezes, a conta-gotas, será que a gente não deveria fazer diferente? Pergunta para você. Beleza. Pode. Deixa eu responder as 3, porque se fizer mais uma eu vou esquecer. O meu cérebro está derretendo, como vocês podem imaginar. Bom, a gente trabalhou com o material, Fernando, umas 3 a 4 semanas antes da primeira publicação. Foi o momento que a gente começou a trabalhar com o material. Quando chegou? Por volta disso. Por volta disso. Meados de maio? Por volta disso. 3 a 4 semanas? 3 a 4 semanas de trabalho com o material. Como a gente tem uma preocupação... Retrocedendo da início de maio. Como a gente tem uma preocupação muito grande com a proteção da fonte, a gente não está divulgando a data que esse material chegou ao Intercept. Né? Porque, enfim, informação sensível, mas claro. A gente está trabalhando com o material 3 a 4 semanas antes da publicação do dia 9. Certo. A data foi escolhida, a gente escolheu várias datas, puxou para frente, empurrou para trás, não tinha nada definido até a gente olhar, sei lá, 72 horas antes. Foi muito pelo ritmo de estar pronto. Foi meio que isso. Assim. A gente estava trabalhando com 3 histórias ao mesmo tempo, mais um editorial, e isso com uma camada de preocupação absurda de segurança pessoal nossa, física, segurança digital, segurança do material. Esse material tinha que ficar armazenado num lugar seguro, tinha que ser enviado para fora do país. Então, assim, tinha uma operação em volta que não era só editorial. E, além disso, tinha a operação editorial de 3 reportagens grandes, complexas, sendo tocadas ao mesmo tempo, mais um editorial, tudo isso com acompanhamento de arte em cima muito forte, um pensamento de como a gente ia seriar aquilo, um fact-check interno de todas as vírgulas dos textos, leitura legal dos advogados para saber se a gente não estava furando sinal vermelho. Então, quando chegou num ponto que a gente viu, assim, umas, sei lá, 2, 3 dias antes, falou, bom, então acho que dá. Aí, cara, bora publicar, se é domingo de noite, dane-se o Fernando Rodrigues se ele não vai dormir. Isso aí Você não dormiu várias vezes na sua vida, vai ser só uma, né? Tem uma história que a gente não contou ainda e a gente vai contar no futuro que faz parte da decisão de ter publicado especificamente num final de semana. Mas eu não vou contar aqui
E isso vai ser... Não posso, mas isso vai ser contado. Isso é uma história que vai ser contada. Mas, Leandro... e tinha mais uma pergunta que você fez, então, que era a terceira. A pergunta, eu acho que inclusive essa é a mais Conta-gotas, crucial. né? Por que não fazer o escrutínio do material por completo e, em seguida, divulgar, se forem 10, em 10 dias seguidos, se forem 20, em 20 dias seguidos? E eu pergunto isso porque é possível manter em segredo, se vocês, enfim, tinham domínio do material. A gente, acho que participou de algumas investigações juntos, né, André? Coisas que ficavam 9 meses, quase um ano em segredo, com mais de 50 jornalistas, no caso do Panama Papers. Panama Papers foi um ano de trabalho, e assim, o segredo foi mantido, quer dizer, eram 376 jornalistas e 109 veículos. Despachamos o André para Berlim, não foi isso? Para Munique. Para Munique. Teve uma reunião em Munique com dezenas de jornalistas, não vazou nada. E daí a gente divulgou tudo de uma vez, no caso do Panama Papers, né? Eu me lembro. Teve alguma razão para vocês não fazerem tudo antes e divulgar de uma vez? O Leandro, deixa eu só... O Panamá foi pingado também em matérias ao longo de semana. Não. Foram sequenciais. Mas toda sequência. Não. Dia 2, 3, 4, 5, claro, 6, 7. porque não cabia fisicamente, ninguém tem condição de ler tudo. Mas quando começou a série, ela foi disparada e terminou em uma semana ou 2. Daí tudo já tinha sido divulgado. Tá. Em sequência. Tem alguns motivos pelos quais a gente decidiu fazer do jeito que a gente decidiu, mas dois principais deles. Primeiro, que a gente é um veículo pequeno, independente, que nunca fez parcerias desse tipo. E a gente achava importante o Intercept dar aquilo. A gente queria fazer isso. A gente queria que fosse nosso. Queria que o chute inicial, o apito inicial fosse nosso. Era importante para a gente, como redação, né? Isso mas era não importante tem problema para o jornalismo também? Não tem problema nenhum de falar isso. Estou sendo muito sincero. Mas, em relação ao jornalismo, é muito simples a resposta, Fernando. Quando você olha o material, e você imagina que existam ali, eventualmente, indícios muito fortes, e eu não estou falando num aspecto jurídico legal, porque eu não sou juiz e nem acusador, mas jornalisticamente existem, e a gente tem exemplos de outras reportagens que a gente deu no Intercept, que a gente foi guiado pelo mesmo princípio. Eu posso citar elas aqui depois, se for o caso. Se você tem indícios jornalísticos muito fortes de que pessoas estão presas injustamente e que ilegalidades estão sendo cometidas nesse momento, você não senta por um ano em cima do material enquanto alguém está comendo quentinha na cadeia. Esse é o... E ainda assim, nesse caso, ainda que vocês quisessem legitimamente ter o protagonismo, não teria sido possível fazer uma parceria para ter escrutinado toda essa documentação antes? A gente procurou parceiros antes, tem a história do Fantástico, que acabou sendo contada depois, de uma maneira absolutamente torta. Se você quiser, eu posso contar rapidamente como a gente procurou o Fantástico. Conta rapidamente para o pessoal saber. A gente procurou parceiros antes de publicar, e a ideia inicial era publicar junto com um parceiro, já de cara. A gente buscou o Fantástico e falou o seguinte, a gente tem um material... Por meio de quem? Oi? Por meio de quem? Por meio da reportagem do Fantástico, de repórteres do Fantástico. A gente foi para conversar com repórteres que a gente sabia que iam querer dar aquilo, né? Num papo de jornalista mesmo, falando, bicho, olha só, a gente tem um material explosivo que você vai querer, a gente sabe que você vai querer, qualquer jornalista do mundo vai querer meter a mão nesse material. Mas isso é anterior à minha chegada no Intercept, então eu vou contar a anedota que eu sei. E vou contar o que acontecia de fato. Tinha uma conversa de que existia um veto do Intercept dentro da Rede Globo, de falar no nosso nome, de trabalhar eventualmente com Glenn, etc. e tal. E, de fato, eu não sei se isso existia ou não, mas os veículos da Globo têm uma dificuldade enorme de citar o Intercept. Parece que vai, assim, explodir a televisão se falar o nosso nome. A gente fez o caso Marielle inteiro, eu não me lembro que em nenhum momento a gente foi citado pelos veículos. E eu estou falando sinceramente, não tem problema nenhum falar isso, pelos veículos do Grupo Globo. Sendo que a gente liderou o caso Marielle durante muito tempo. A gente foi o primeiro veículo a apontar a ligação com milícias. A gente fez do início ao fim, a gente esteve na cena do crime. Então, batia a anedota com o mundo real. Aí o que nós fizemos? A gente foi lá e falou o seguinte,
A gente quer trabalhar isso aqui com vocês, né, esse material, a gente quer dar, porque o Fantástico é enorme, televisão é importante, a gente não tem problema nenhum em trabalhar com grande mídia, não tem essa bobagem. Mas a gente quer saber se existe esse veto, se essa anedota para em pé, se é verdade ou não. E se vocês voltarem e falarem, não dá para trabalhar com vocês, aí beleza, a gente não vai contar o que é. Né? Mas se voltar e falar, não existe isso, então beleza, a gente vai contar o que é e vamos trabalhar. Essa resposta nunca veio. E nisso a gente já estava na premência de publicar o material, de dar o material. Então foi feita uma tentativa. Mas quando chegou nesse momento, a gente olhou e falou, cara, não vamos perder mais, sei lá, um tempão procurando parceiro. Vamos começar a dar isso, porque depois que sai, as redações vão ver esse material e vão nos procurar. E todo mundo, Fernando, todo mundo está nos procurando. Do Brasil e do mundo, de CNN espanhol à La República, de L'Expresso a Clarim, sabe? Aqui no Brasil eu conversei com todos os veículos, então aconteceu exatamente o que a gente imaginava. A gente pensou, vamos dar as 3 matérias primeira, vamos dizer o que a gente tem e vamos catar parceiro. E é o que a gente fez. A gente fez agora a parceria com a Folha e agora uma parceria com a Veja também. E eventualmente vai trabalhar em parcerias pontuais com outros veículos. Né? Entendi. André, você quer acrescentar algo? Sim, eu queria acrescentar uma pergunta. Enfim, nessas colaborações, ou quando a gente tem um acervo grande de material, tem uma coisa importante de transparência para o público mesmo, que é deixar claro qual é o tamanho dessa base de dados. Né? Então, assim, no caso do SwissLeaks, isso foi feito, foi dito o tamanho da base. No caso do Panama Papers também. No caso do Panama Papers, inclusive, teve um detalhamento de quantas entidades eram, de quantos registros financeiros eram. Vocês planejam fazer o mesmo com o material de vocês? Ou por quê e não, ou sim, por quê? Cara, sim, não vejo problema nenhum em fazer isso. O grande problema é o seguinte, a gente agora começou a trabalhar com um sistema que permite a gente fazer buscas mais avançadas e ter uma noção mais completa do material também. Mas acho que o Glenn já falou até, uma coisa de 30, 40 gigabytes, enfim, mas a gente não pode precisar isso, porque eu acho que essa informação ela falseia a realidade. E vou explicar muito rapidamente. O que a gente tem são chats, tá? Chat de Zap. Então, assim... Mas, seria possível dizer, por exemplo, quantas fotos tem, quantos áudios tem, quantos vídeos tem? Eu acho que sim, a gente vai levantar isso agora, enfim, a gente não tem, o material é muito grande, a gente não tem a noção completa dele ainda. Mas assim, se você falar em 40 gigabytes de informação ou 2 tera de informação, é diferente do Panama Papers que você está falando de documento. Chat não pesa nada, chat pesa 2K, 3K, só que um chat de 2, 3K, 5K, 20K tem 1.700 páginas de conversa. Então é muito falso você falar, então é 30 gigabytes, não diz nada, isso não é informação, sabe? Então por isso que a gente não está focando nisso agora, porque não é importante, só por essa questão. Não acho que seja uma questão de transparência pública, não acho que alguém vai se convencer, então tem 30 gigabytes, então é verdade. Não vejo, sabe, como isso pode ser usado a favor do que a gente está fazendo e do trabalho jornalístico. Leandro, mais por isso. Tem alguma contabilização do material que você possa nos dizer? Você falou, enfim, são chats, são muitos compridos, tal. Tem quantos chats? Cara, enfim, tem algum detalhe que você possa dizer que não... Eu posso te dar um detalhe indicativo. Assim, tem centenas de grupos e conversas privadas. Certo. Tem centenas de áudios, mas centenas não é tipo 2, 3, 4 centenas, é centenas. São milhares. Podem ser milhares, então, é isso? Pode ser milhares, mas milhares também são centenas, né? São. Então, e também são dezenas. E também são unidades. São unidades. Não, mas no melhor do seu juízo... Centenas de milhares, não. No melhor do seu juízo, são muitos. É muita coisa, mas é importante também deixar claro. E o período, só refresca a memória, eu acho que vocês publicaram, o período de quando a quando foi que o material se refere? Ele é de 3 anos e meio durante a Lava Jato, né? Então acho que é 3 anos e meio, 4 anos. A Lava Jato começou em 14, eu acho que é de 15 para 3 anos e meio, 4 para frente. Entendi. É quase todo o período da Lava Jato. E né? nesses chats, que são centenas, dezenas, de unidades, milhares, eles têm áudios e têm fotos tem e tudo tem que vídeos. você manda, tudo que você manda. Imagina um chat deles, eu vou te dar um indicativo para você entender o tamanho do arquivo.
um grupo, que se não me engano o nome do grupo é Filhos de Januário, que baseou uma das matérias, as primeiras matérias que a gente deu, só esse grupo ele gera 1.700 páginas de diálogo, um grupo. E são centenas de grupos e conversas privadas. Então aí você já tem um indicativo do tamanho. O que tem ali dentro, Fernando, que é muito importante deixar isso muito claro. É uma conversa de Zap. Então, a conversa de Zap ela é copiável? Você pode copiar e transformar num arquivo Word? Pode. Ela tá no layout do Telegram. Mas ela vem em imagem ou em formato texto? Não, ela é um formato Enfim, eu posso copiar como texto? Você pode copiar trecho, claro. Entendi. Claro. A gente está trabalhando com busca com trecho. Mas assim, por exemplo, o que tem ali dentro? Tem print. A gente manda print, não manda? Tem print. Tem link, E aí, tem áudio, no caso, tem tudo. O print, por exemplo, não é buscável. Vocês não conseguem... Ainda não, porque não está tudo indexado. Os próprios áudios não estão... O que a gente precisa fazer? Tornar os áudios buscáveis agora, né? Porque eles não estão indexados. Então, só que a questão dos áudios é muito importante. O pessoal fica cobrando a gente para soltar áudio. E eu fico enchendo o saco do Glenn, porque ele fica falando publicamente, quando vier os áudios, vocês vão ver... Aquele sotaque meio Henry Sobel dele, assim, né? Cara, são áudios do cotidiano das pessoas. Então, Fernando, tem gente marcando almoço, tem gente falando de detalhe processual chato, tem gente falando, beleza, tô chegando em meia hora. Então, assim, existe uma expectativa de que vai ter o áudio, sei, talvez ele esteja ali, a gente não ouviu todos ainda, mas, assim, a gente nunca... Eu não quero que daqui a um ano as pessoas falem, vocês esconderam 1000 áudios que não foram publicados. Claro, a gente vai publicar combinando de passar no Subway para comer um negócio, sabe? Tem dois aspectos que eu acho que interessa muito a todo mundo que está aqui. Um é o aspecto editorial, que a gente já falou um pouco, vai explorar mais, e esse outro aspecto que você começou a falar, que é tecnológico, que envolve muito a atividade do jornalista investigativo. O que você pode dizer para nós aqui sobre a tecnologia que está sendo usada, como indexar, que tipo de trabalho está sendo feito? Bom, inicialmente as pesquisas foram feitas nos chats puros, digamos assim, um texto só, né? Então a gente estava fazendo busca nas pastas mesmo, dando um Ctrl+Fzão lá e catando, e fomos catando as histórias. Agora a gente vai usar um sistema que é um sistema, falando grossamente, é um Google interno. Então a gente agora vai ter um buscador para o arquivo. Esse buscador está instalado, funcionando. Mas como vocês estão indexando, por exemplo, os áudios? Os áudios a gente vai ouvir todos e vai ter que degravar todos, eventualmente usando alguma tecnologia, mas existe uma sensibilidade nisso também, porque a gente não pode subir essas coisas na nuvem, por exemplo. Claro. Né? Mas vocês já iniciaram isso ou ainda vai ser iniciado? Não, a gente já começou a ouvir áudios há uma Mas ouvindo semana. Seres humanos ouvindo áudio, seres não humanos tem ouvindo processo automatizado? Não, porque a gente está tentando descobrir ou testar uma tecnologia confiável, que primeiro a gente não precise subir isso para a nuvem, porque a gente não vai confiar isso num servidor externo que não seja o servidor do Intercept, que é onde isso tudo está armazenado, e uma tecnologia que a gente possa usar in-house, com air gaps, que não tenha conexão com a internet e que compreenda português do Paraná, entendeu? Que é uma dificuldade. Então, se alguém quiser criar um app para fazer isso com português do Paraná, você diria que ajudaria bastante. Essa fase de processamento de arquivos de áudio ou de vídeo, porque vídeo também tem áudio, eventualmente, está em que fase? Diria que está na fase inicial, bem inicial mesmo. Assim. Por isso que eu estou imaginando que vai demorar muito tempo para acabar, e isso explica um pouco o conta-gotas. Eu estou também indo ainda mais nessa parte técnica de cronograma. No melhor do seu juízo, esse material estará processado, escrutinado e eventualmente já publicado em formato de reportagem até quando? Ou isso vocês não conseguem estimar? A gente não consegue estimar e também não quer especular com isso, né? Porque isso acaba virando uma especulação pública. Qualquer data que eu falar pode ser usada. Tá vendo? Eles vão fritar o Moro por X meses. Então isso é um programa político. Então assim, a gente não está falando nisso para evitar esse tipo de crítica vazia. André, você quer acrescentar algo? Estou vendo que você está aflito aí. Não, eu queria, antes de você abrir para o público, eventualmente, eu só queria acrescentar uma pergunta. O que diabos quer dizer incendiários, Roge?
Cara, os nomes dos grupos são maravilhosos, né? A gente não descobriu exatamente. Filhos de Januário é fácil de entender porque é o Januário Paludo, o procurador mais velho. Então. Exatamente, que é o cara que ajuda muito eles no começo, né? Tem o The Winter's Coming. Tem. E tem uns que são mais sem graça, tipo chat, assessoria, tá, não sei o quê. Mas tem esses três que são os principais, né? Os grupos principais. Acho que é a piada interna deles lá, eu não sei. Se alguém tentar chutar aí, a gente está aceitando versões aí. Recebi muitas perguntas aqui, vou começar... Eu acho assim, tem algo mais, antes de eu abrir para as perguntas que eu recebi aqui, várias, vou começar a ler. Tem algo mais que você poderia contar para os jornalistas aqui que se interessam por investigação sobre aspectos técnicos, operacionais, de tudo que vocês têm feito? Que você acha que seria útil para o dia a dia das pessoas? Eu acho que sim. Como que a gente está processando isso tudo jornalisticamente? Então, chat é papo inútil, bobagem, almoço, e no meio disso tudo vai ter as coisas que vão interessar o interesse público, né? Onde eles estão discutindo coisa séria, que aí você identifica. Então, qual que é o trabalho? O trabalho, inicialmente, bem no começo, a gente foi abrindo, e aí a gente identificou esses chats principais, que é onde estavam eles, assim, que eram os mais usados. E aí a gente, por uma estratégia, decidiu priorizar aqueles, né? E identificou conversas privadas entre personalidades mais proeminentes da Lava Jato. Então, a célebre conversa do Moro com o Deltan, que está lá, a gente abriu e falou, bom, isso aqui é o Moro e o Deltan falando entre eles, então vamos trabalhar em cima dessa conversa. Essa conversa não tem esse tempo todo porque acho que ela tem 2 anos e meio, alguma coisa assim. O Moro não usa o Telegram durante todo o tempo do arquivo. Outra coisa, é só Telegram? Não tem nenhum outro aplicativo? Só. Não tem WhatsApp, WeChat, whatever? Nada. É Telegram. E aí, o que a gente faz? A gente busca... Quando a gente identifica uma situação que é uma situação que pode ser antiética, ilegal e que tem interesse público, o que a gente faz? A gente separa aquilo e começa a buscar no arquivo outras correlações, outros papos sobre aquele mesmo assunto em outros chats, em outras conversas privadas, buscar naquele mesmo dia, porque acontece muito do cara receber um negócio do fulano, aí ele encaminha para um outro grupo, e a conversa segue ali. E depois a conversa termina ali, mas ela continua no grupo da assessoria, porque eles querem falar com a imprensa. Então, esse trabalho é muito demorado, muito complexo, e aí tem que prestar muita atenção. Às vezes é muito comum, Fernando, a gente achar que tem história e não tem, e às vezes é muito comum a gente se empolgar e a gente fica 3, 4 dias. A história que a gente vai publicar a próxima, aconteceu isso. A gente estava 3, 4 dias olhando, falando, até ontem eu estava falando com o Rafa Moro Martins, que é o nosso repórter que está trabalhando nisso também, o nosso editor em Brasília, e com o pessoal da Folha, eu falei, cara, mas qual que é a história? Não tem história, não tem. Acho que não tem. Daí hoje de manhã a gente leu de novo e falou, tá aqui, você achou a história, agora eu entendi. Por quê? Porque você faz busca externa ao arquivo. Então você vai para o Google e vê o que estava acontecendo naquele dia da operação, que operação que era, quem foi preso, de quem que eles estavam falando, que tipo de informação foi vazada para a imprensa, que ponto que era do momento político brasileiro. Você ouve outras fontes. Então você fala com pessoas de outros lugares. E você busca documentos. Você faz o que o jornalista faz. Você eventualmente pode ir a cartório de notas, pegar uma documentação sobre a empresa. Você volta aos autos da Lava Jato para ver se as coisas estão lá ou não. Então, essa rotina é muito trabalhosa. Por isso que as pessoas ficam reclamando, cadê as próximas matérias? Calma, velho, tem muita coisa para fazer, mano. Daqui a pouquinho aparece uma nova aí. Leandro, ainda sobre o aspecto operacional, então estou entendendo que o material ainda não foi totalmente escrutinado, não há prazo para que ele possa vir a ser, não dá para inferir pelo que vocês viram até agora. Agora com a Folha e com os outros parceiros, isso vai agilizar também, né? Vocês não sabem quando a série vai terminar também, porque é muito difícil inferir, como você disse. As mensagens que vocês tiveram acesso, o lote todo dos vazamentos se refere apenas ao aplicativo Telegram. E só uma coisa... Um pouquinho, só estou recapitulando aqui, até para facilitar o lead de quem estiver escrevendo. Tá vocês já fecharam uma parceria com o jornal Folha de São Paulo, com a revista Veja. Já tem mais algum que seja conhecido e pode ser dito ou não?
A gente pontualmente faz com o Reinaldo, a gente já fez, né, 2 vezes. Reinaldo Azevedo. Certo. E outros possivelmente virão, porque tem também, Fernando, todo o material. Você imagina que, assim, eventualmente tem coisas ali sobre a Lava Jato no exterior. Então, talvez a gente possa fazer parcerias lá fora. Entendi. Né? E a gente pode fazer parcerias... Isso não foi feito ainda. Isso ainda não foi feito porque a gente está, enfim, assoberbado de coisa para fazer. E a gente pode fazer parcerias pontuais também com veículos. Né? A parceria com a Folha é um namoro, né? A gente está namorando, mas a gente pode ficar, né? A gente tem essa liberdade, fazendo analogias bolsonarianas, já que estamos, né, com casamento e tal. Nessas parcerias, os parceiros têm acesso ao acervo integral ou a uma parcela? Integral. Tudo que a gente vê, isso é muito importante. Tudo que a gente vê, a Folha vê. Certo. Se a Folha procura a palavra X, ela vai ter todos os resultados que nós temos. Então, isso diminui também o ataque em relação ao Intercept de que nós estamos fazendo cherry picking. Estamos escolhendo só o que a gente quer publicar e que a gente vai proteger alguns personagens. A Folha está fazendo o trabalho dela lá em cima também. E a Veja fez o trabalho dela lá em cima também. Né? Estou preocupado só com o horário aqui, só para talvez esgotar o aspecto operacional. Tem algum cronograma perseguido por vocês de publicação ou isso não existe? Por exemplo, publicar talvez um trecho ou algum aspecto relevante por semana, por mês, a cada 15 dias? O que a gente tem é uma lista de pré-pautas, a gente vê e vai colocando, pô, isso aqui acho que pode render, isso aqui é interesse público, isso aqui parece que os caras estão cometendo a legalidade. Então, a gente faz isso, aí a gente olha as que estão mais próximas, ou as que parecem mais fáceis ou óbvias, ou as que são mais importantes, as que são mais relevantes para o interesse público, e a gente vai apurando e produzindo algumas ao mesmo tempo. Né? Então, a gente está produzindo a parceria com a Folha, por exemplo, a gente está produzindo algumas com eles, mas a gente está produzindo algumas outras dentro de casa, só nós. A nossa série no Intercept não vai parar, a gente vai publicar junto com a Folha, mas eventualmente a gente vai publicar coisas só nossa. E estamos produzindo coisas com a Veja em paralelo. Então, digamos que é uma linha de produção contínua e assim que vão ficando prontas, vão sendo publicadas. Tem alguma data já definida para a publicação de alguma próxima reportagem que possa ser conhecida? Não. Agora tem 2 perguntas mais sobre aspecto editorial. Estou muito preocupado com o tempo aqui. A primeira é a seguinte, é fato notório que nós, jornalistas, nos relacionávamos com as fontes que estavam no comando da Operação Lava Jato. Está lá o André Schauders mandando um monte de mensagem para os procuradores, às vezes até para o juiz Moro. Vou olhar depois lá. SFM. Então, é possível, eu estou imaginando, que existam muitos diálogos entre fonte e jornalistas no acervo. Tem 2 aspectos aí do ponto de vista editorial. O primeiro é o sigilo da fonte, porque quando um jornalista está falando, ele tem direito ao sigilo da fonte, isso está na Constituição brasileira, e, enfim, isso está resguardado. Tem o outro, que é o interesse público e a relevância jornalística, se houve alguma conversa imprópria entre representantes da mídia e representantes da Operação Lava Jato. Como vocês tratarão esse tema no Intercept? Fernando, você falou muito bem, acho que a principal preocupação é a proteção de fonte, sigilo de fonte. Né? Então, eu diria que tem 2 coisas que são diferentes. Existe conversa de repórter com fonte e pode existir, eventualmente, talvez, uma relação institucional da Lava Jato com a imprensa. Então, são coisas diferentes. E essas coisas serão tratadas com a justiça que elas precisam. Uma coisa é o repórter falando com o procurador, tentando encontrar notícia, que é o que a gente faz. Né? Outra coisa é a conversa institucional da Lava Jato, eventualmente com veículos de imprensa. Deixa eu ser mais específico. Digamos que um jornalista do jornal X falou com o procurador, poxa, doutor fulano, faz tempo que eu não tenho acesso a nada. Não, pode deixar, vai ter um próximo aí, nós vamos liberar só para você divulgar. Um vazamento ilegal, por exemplo. Em segredo de justiça. Por exemplo. Como vocês vão tratar isso? Porque é um sigilo da fonte. É também. Um sigilo da fonte. Como é que vocês vão tratar isso? A gente vai analisar caso a caso e, eventualmente, a gente pode usar... Não, mas caso a caso, não. Esse caso, se tiver um caso assim... Eventualmente, a gente pode usar, por exemplo, um mecanismo de não divulgar o nome do repórter. É uma possibilidade.
Então, é muito complexo, delicado, acho que é uma coisa talvez inédita numa redação. Mas, Leandro, se vocês não divulgarem o nome do repórter e o documento foi vazado, ele vai aparecer em um jornal, com o nome do repórter assinando a reportagem. É complexo e Mas delicado. porque, veja bem, A gente é um não, caso sério Fernando, esse. Eu é quero claro, é claro. Tem um aspecto corporativo da corporação jornalistas, que se beneficiou durante esse período de muitos vazamentos ilegais. Quem comete o crime do vazamento ilegal é quem vaza, não quem recebe. Não, mas né? quem pede para ter o documento e recebe, nesse caso, é parte, pelo menos, da história, não do crime. Se você pede para um agente público cometer um crime, você é partícipe de um crime. Não, mas você não está pedindo, você está falando, puxa, dá para mim esse documento. Aí você falando. não está cometendo um crime. Não, eu não sei se o documento é sigiloso. Estou pedindo um documento, doutor fulano. Doutor fulano, me dá esse documento. O doutor fulano fala assim, calma, repórter X, nós vamos dar o documento para você amanhã, só para você, fique calmo. Daí você divulga, a tempo de sair no Jornal Nacional e fica entre nós isso. Se esse diálogo existir, ele não tem como ser divulgado sem que a gente saiba quem foi o repórter. A gente está coletando uma série de chats sobre vazamentos ilegais, assumidos ou não, que estão ali, porque a gente sabe que existiu. Mas e se envolver jornalistas? Eventualmente vai envolver jornalista. A gente vai avaliar caso a caso, Fernando. Não é uma resposta. Eu não tenho essa resposta agora para você. Vocês cogitam a hipótese de não divulgar, se revelar a identidade do jornalista? Se a gente acreditar que isso vai acabar com o sigilo de fonte, que é uma coisa que a gente preserva muito, a gente vai colocar isso na balança. Existe uma balança com vários pratos, tem interesse público, tem interesse privado, tem eventuais cometimentos de crime. Mas ou onde não. é que se separa o interesse público da divulgação, eventualmente, de uma relação dessa entre um jornalista e uma fonte? A gente faz o dia todo isso no jornalismo e o judiciário faz o dia todo também. Como que se separa a liberdade de expressão da calúnia? São dois direitos. Você vai ter que olhar caso a caso e ver onde excedeu, para as pessoas entenderem. Vocês já encontraram algum caso semelhante a esse que eu, por hipótese, descrevi aqui? Não posso falar. Para as pessoas entenderem, vocês são jornalistas mais jovens, entendam o seguinte. Se uma fonte entra em contato com vocês e passa um material, esse material pode ter sido obtido de uma forma ilegal, por exemplo, um vazamento de algo de sigilo de justiça. Quem faz isso... O funcionário público está cometendo um crime, né? Desvio de função. Mas a gente não está cometendo crime porque a gente está recebendo. Agora, se você, jornalista, você recebe um documento e fala assim, pô, legal esse negócio do Palocci aqui, tem um do Cunha aí também, você pode procurar ver, você se torna partícipe de um crime. Você não pode, como jornalista, jamais pedir para alguém cometer algo ilegal para conseguir informação para você. E por isso que eu estou falando para você. É diálogo, é caso a caso. A gente vai ter que olhar com muito cuidado e fazer um balanço de todos os direitos e todos os deveres que todos nós temos como cidadãos. Mas você está me dizendo, então, que se um jornalista simplesmente falou, doutor, eu queria algum documento, qualquer um, e o doutor passa um documento ilegal para esse jornalista... Isso não me parece crime. Não é crime. Pela parte do jornalista. Mas por parte do procurador, ou do juiz, ou do delegado, se o delegado passar o documento, ele cometeu um crime... Nesse caso... Depende da gravidade do documento. Digamos que seja um documento muito grave. Que é o tamanho se interfiro na eleição do país, enfim. A pergunta toda que tem é a seguinte, Leandro. Fernando, é impossível responder isso de uma maneira genérica. Não, mas eu não estou te perguntando de maneira genérica. Eu vou especificar. Vocês fizeram parceria com a Folha de São Paulo e com a revista Veja. Sem um diálogo específico. Se aparecer algum repórter da Folha de São Paulo recebendo um grande vazamento de algo ilegal, o repórter não cometendo crime, um repórter da Veja pedindo um documento, sem pedir para o procurador, delegado ou juiz cometer crime, ele receber esse documento, e se estiver documentado, vocês divulgariam? É impossível responder isso de forma genérica, Fernando. Porque não, mas não é genérico. É genérico. Descrevendo. Não, você tem que me dar um diálogo exato. A gente tem que ver o que aconteceu no país naquele momento. A gente tem que ver, a gente tem que olhar o relacionamento do jornalista com aquela fonte para ver se no relacionamento geral é um relacionamento de fonte ou uma coisa mais íntima. Se ele pediu outras vezes coisas específicas para alguém cometer algum crime, é impossível responder isso de forma genérica. Mas a gente não tem compromisso nenhum em proteger ninguém que tenha cometido ilegalidades que está dentro do arquivo.
Teve uma propaganda, para terminar a parte editorial, nos anos 80, do jornal Guardian, na Inglaterra, que depois foi copiada aqui no Brasil. A Folha fez uma parecida usando uma imagem reticulada do Hitler, mas a origem era uma propaganda que o Washington Oliveto talvez tenha se inspirado, do Guardian, que era uma pessoa abordando outra na rua, parecia que era um ladrão, derrubava aquela pessoa na calçada, daí você fala, nossa, está tendo um assalto. Aí, quando a câmera abre, você percebe que aquela pessoa que se jogou em cima da outra não era um ladrão, ela estava tirando a pessoa de um lugar porque estava caindo um piano naquele lugar. Então, uma história sobre como os jornalistas têm que olhar o quadro inteiro. Você, no princípio, disse o seguinte: nós nos deparamos com algo que era muito grave, que tinham pessoas presas, possivelmente ilegalmente, por uma ilegalidade, um conluio entre Ministério Público e juízes, etc. E nós tínhamos que divulgar imediatamente. Não obstante, vocês não leram o material completo. E se no resto do material não lido houvesse algo que se contrapusesse a tudo isso e provasse até que o que foi divulgado não era o correto? Não são coisas excludentes. Não ler o material completo não significa que nós não esgotamos esse assunto específico no material. Então, se a gente pega... Mas tem algum trecho que não foi lido? Do material? Sim. Até agora, é possível que tenha. Como você sabe que não tem nada lá? Porque a gente esgotou a busca por palavras-chave, datas, personagens, Mas episódios e se tiver sobre alguma aquele imagem, episódio e se específico? tiver uma imagem que não é buscável e que contrapusesse isso? As imagens foram todas olhadas pela gente já. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá para as perguntas do público. Quer acrescentar algo, André? Tem uma pergunta da Beatriz Roscoe. Pergunta para o Leandro: como rebater o argumento de que os jornalistas e o próprio veículo Intercept são tendenciosos? Se o Moro cair, o Intercept irá considerar uma vitória? Beatriz. Não estou nem aí se o Moro caiu, não. O Moro vai deixar de ser ministro algum dia, né? Daqui a 10 anos a gente não vai mais nem lembrar disso e a gente vai lembrar das matérias do Intercept. É isso que importa para mim. Sobre o veículo ser tendencioso, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas se for assim de uma forma, vocês estão fazendo coisas propositalmente tendenciosas para contar uma história. Bom, a Folha está tendo acesso ao material, a gente está reportando com os repórteres da Folha. A Veja está tendo acesso ao material. A Veja, não podemos dizer que é uma revista comunista, né? Então, a gente não está trabalhando sozinho nisso, não está escolhendo o ângulo sozinho nisso. E, gente, tem uma coisa que é importante, que principalmente quem está entrando na profissão agora saiba. Todos os veículos têm a sua própria opinião editorial, mesmo os que dizem que não têm. Tá? Então, é isso. A gente tem. Leandro, Vaza Jato, para o Demore. Diante da Juliana Fonteles, diante da falta de lisura processual do Ministério Público Federal e das rápidas mudanças da conjuntura atual, com novas explosões no governo diariamente, não seria temerário conduzir essa nova versão de vocês dos fatos de interesse público de forma pouco clara e morosa? E mais, qual a possibilidade de substituição do Moro, levando em conta ou perspectiva os vazamentos que estão a vir? E é isso. Bom, não é morosa, é trabalhosa. Não é proposital, é trabalho jornalístico, gente. Dá trabalho fazer esse negócio, pra caramba. E como eu falei, outras redações estão olhando isso, né? Outros jornalistas com outros olhares. Eventualmente a Folha pode escolher uma reportagem que a gente vai escolher não publicar no Intercept. Porque eles encontraram ali e vão publicar. Essa matéria que a Folha deu domingo a gente não publicou. Porque a gente achava que era importante começar no jornal, eles precisavam de mais contexto, precisavam explicar mais, a gente achava que não ia cair bem no site, porque ia parecer uma coisa meio alienígena, assim. Então a gente falou, beleza, vamos publicar com os nossos repórteres assinando, só no jornal. Vai acontecer isso outras vezes, a gente não tem problema nenhum, a gente... Percebam a coisa surreal que está acontecendo. A gente está sendo acusado de ser pouco transparente num arquivo que a gente está abrindo para outras redações. A gente está dando a chance de jornalistas que não são nossos olharem aquilo. Eu não sou editor do Flávio e do Baltazar na Folha. São repórteres super experientes que cobriram Lava Jato. Então, assim,
tem outros olhos nisso. Os parceiros têm autonomia para fazer o que quiserem publicar sem falar com vocês? Não, a gente está reportando juntos. A gente reporta juntos. Mas eles têm autonomia para olhar e falar, putz, essa história é um trabalho de repórter, de parceria. Eles podem achar alguma coisa que eles considerem interessante, vocês não, e eles publicam, né? Podem, claro. A gente só vai ter certeza de que eles não estão, enfim, obviamente que a Folha não fará isso, mas falseando com a verdade ou, né, publicando uma coisa que não faça sentido. A gente só quer ter certeza de que aquilo corresponde ao que está dito no material, mas a gente pode decidir falar, não, isso a gente não quer publicar. Essa história, eventualmente, eles podem entrar num detalhe sobre Odebrecht. Isso não é a cara do Intercept. A gente não vai publicar, sabe, um negócio da planilha, daquela vez que a Folha fez a cobertura, daí a Folha vai pegar as matérias deles e lembrar. Pra gente, isso não é a nossa cara, entendeu? Outra pergunta. Edilamar Galvão. Os procuradores e o governo têm insistido na existência de um suposto hacker. O Intercept diz que não fala sobre a fonte. A atual estratégia do governo é colocar em dúvida a fidedignidade desse material. Como garantir ao público essa veracidade? Acho que é em relação à estratégia posterior ao primeiro dia, depois de terem admitido que eram verdadeiras as conversas, tanto procuradores como o juiz Moro passarem a dizer, olha, eu não me lembro muito bem, não tenho como comprovar. Na avaliação de vocês, como poderia ser feito isso, se é que pode? Não fui eu que disse, mas peço desculpas, né? A resposta deles, como o Reinaldo Azevedo falou, é a desculpa quântica, né? Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha, não sei, pode ter sido, e se fui, peço escusas, e também se fui, não tem nada demais. Eles não negaram, Fernando, até hoje, nenhuma frase. Eles não pegaram nenhuma frase e falaram, isso aqui é mentira, isso aqui eu não disse. Nenhum deles. Mas vocês acham que tem alguma forma de avançar para provar, vamos dizer assim, Cara, que não houve adulteração? Prova jornalística a gente já fez, a Folha fez, né? A Folha buscou, por exemplo, a Folha fez o que a gente buscou nomes dos nossos repórteres, as conversas que os nossos repórteres tiveram com eles. Olha o Telegram, ponto, vírgula, espaço, a mesma coisa, fidedigno do início ao fim. Fontes externas à Lava Jato, de conversas privadas que não são públicas, que ninguém sabe, que jamais existiram, e a gente viu e falou, foi falar com a fonte e falou, posso ter acesso a isso? Esse fato. Um fato, por exemplo, o Flávio da Folha deu risada quando ele achou. Eu falei, Flávio, procura seu nome, no primeiro dia que ele foi lá. Daí ele botou Flávio Ferreira. Eu falei, não, cara, procura como uma pessoa vai chamar você no Zap, né? Flávio da Folha, Flávio da FSP, não sei o quê. Daí ele botou Flávio da FSP. Daí ele começou a ler e começou a dar risada. Eu falei, o que foi? Daí os caras estavam falando assim, porra, esse Flávio da Folha tá aqui na porta da Força Tarefa, tipo, enchendo o saco. Isso não é ninguém poderia inventar isso, porque não é um fato público, é um fato privado que só o Flávio sabia, que só os procuradores sabiam. Então, os indícios jornalísticos que a gente já acumulou e a falta de resposta dos implicados mostram claramente que a gente está trabalhando com material autêntico, né? Só para dizer que a gente está meio estourado aqui com o tempo, eu vou tentar fazer mais perguntas aqui rapidamente. Eu vou responder mais rápido. Beleza. A jato, tipo ping-pong. Vaza Leandro, jato. quais medidas... Carlos Yavelberg. Leandro, quais medidas de segurança você e demais jornalistas do Intercept estão tomando? A primeira medida de segurança é não falar sobre medidas de segurança. Eu acho que tem dois aspectos aí, medida de segurança pessoal, integridade de vocês e também do material. O material a gente já colocou no nosso editorial, né? Esse material foi mandado para fora do Brasil, ele tem um acesso fechado, não existe conexão com ele e com linhas de criptografia, enfim, é um material protegido. Você pode dizer se a base está em HTML, qual formato que ela está, TXT? Cara, tá em todos esses, porque tem tudo que é tipo de arquivo ali, assim. Então, tá em vários, todos os formatos possíveis. Os áudios, por exemplo, do Telegram é tipo OGG, OCC, enfim, tem tudo que é extensão ali. Tem aqui o Pedro 3. Por que saíram 4 reportagens de uma vez no primeiro dia e até agora só saíram mais 3? Eu acho que você já respondeu, mas se quiser falar de novo... É por isso que a gente queria dar as 3 primeiras, que elas se complementam, né? Era o caso mais rumoroso da Lava Jato, era o caso Lula, e depois a gente foi dando conforme elas foram ficando prontas. A gente até deu... As pessoas falam, vocês são geniais, vocês deram a matéria do FHC no dia do aniversário dele. A gente nem sabia. Eu fiquei até com pena depois. Tô falando sério. Pergunta do Leandro Melito.
Uma nota publicada no Estadão hoje diz que a inteligência do governo Existe? avalia que o Intercept não tem mais material relevante sobre Moro a ser divulgado. Vocês têm mais material sobre o Moro a ser divulgado? No comments. Ô, Leandro, assim não dá. Leandro, fale um pouco sobre a parceria com os outros, que a Luísa, não sei ler o sobrenome, a Luísa queria saber de você sobre parceria com outros veículos na divulgação dos vazamentos, especialmente com o Reinaldo Azevedo, que tradicionalmente não seria um parceiro do Intercept. Justamente por isso, porque a gente não quer ser acusado de ficar no clube comunista, gaysista, abortista, escolhendo as... É óbvio, então vamos chamar a revista conservadora, vamos falar com o Reinaldão e pronto. Aí os caras olham e falam, ficam batendo cabeça e fica dando tilt ideológico e está resolvido o problema. André, quer falar alguma coisa? Você está quieto. Enquanto eu escolho algumas perguntas aqui. O Reinaldão está no auge, cara. Vocês têm ouvido o programa dele? Está maravilhoso. Sim. Não, enfim, eu acho que é muito importante isso que vocês estão fazendo, publicar essas mensagens, né? E tem uma coisa que me interessa assim, pessoalmente como jornalista, talvez interesse aí os outros colegas. Em algum momento essa base ela vai se tornar pública, porque quer dizer, isso foi feito em outros casos. Sim. Tem até uma escola aí, escola Julian Assange de como tratar bases de dados vazadas, que é jogue tudo de uma vez na internet. Eu sou contra isso, mas eu pessoalmente estou curioso para saber se vocês vão publicar um extrato ou uma... Eu acho que tudo, cara, não, porque tem muita coisa de foro íntimo. Então, assim, não dá pra gente ser irresponsável. O Moro falou, eu até aceito que essas conversas sejam minhas, não sei o quê, então publica tudo. Eu autorizo publicar todo o meu diálogo. Mas daí aparece o endereço da escolinha da filha do procurador, por exemplo. Que é exatamente o erro que ele quer que a gente incorra. Né? Exato, Porque a narrativa já está toda sendo jogada para... O Moro chamou a gente de, aspas, site aliado a hackers criminosos, fecha aspas. Então, o ministro da Justiça, que é o establishment, que é muito mais poderoso do que a gente é um site de 18 pessoas, uma molecada, fazendo esse jornalismo que a gente está fazendo, com essa coragem que a gente está fazendo. Aí o cara fala um negócio desses. Então, o que os caras estão tentando fazer? O cara nos chamou de aliados a criminosos, disse que a gente é cúmplice num crime. Coisa que é um disparate para um cara desse falar isso, inclusive é calúnia. Né? Se ele fosse um cidadão comum, poderia ser processado por isso, então prova. Então prova que a gente é aliado, que a gente concorreu num crime. Você está maluco de falar um negócio desse. Então, a gente tem essa preocupação de também não deixar que esse tipo de narrativa mentirosa, falsa e mau caráter, ela floresça. Então, por isso também, ontem me perguntaram no Pânico, mas vocês ficam respondendo o Moro. O Moro falou lá no Senado uma coisa, você foi lá no Reinaldo e provou que ele estava mentindo. Lógico que a gente vai fazer isso. É óbvio. Ele falou no Senado que ele ter criticado uma procuradora não teve interferência nenhuma na operação. E a gente trabalhou com o Reinaldo na matéria e mostrou que teve. Assim que ele critica a Laura Tessler, o Deltan e o Carlos Fernando começam a conversar e falam, no julgamento do Lula isso não pode acontecer, então vai você, você, você e você. E excluem ela do processo. Então a gente vai lá e mostra que o Moro mentiu no Senado. Se fosse um país um pouco mais civilizado, talvez esse cara poderia ter incorrido num crime, porque mentir no Senado não é uma brincadeira, e a gente vai mostrar que ele mentiu. Porque se a gente deixar eles criarem essa narrativa, como a gente viu na Lava Jato, eles são bons nisso. E a gente não é o establishment, a gente não tem o governo, a gente não tem a inteligência do governo. Então, é isso. Se vocês de fato divulgassem essas informações privadas, pessoais, que pudessem colocar em risco, aí vocês estariam incorrendo crime de fato. É lógico, né? É tudo que eles querem. Vamos lá. Lara Torres. Acho que é uma pergunta bem bacana essa. Estou vendo que tem muita gente jovem aqui e que, enfim, vai fazer reportagens tão importantes como essa. Quando chega a fonte com o material para a redação, qual é o primeiro passo para a verificação da sua veracidade e como é feito o trabalho de checagem dos áudios?
A gente olhou o material, começou a ver, por exemplo, formato. Como que é um formato de chat de Telegram? Bom, começou a ver os telefones, né? Então tem os contatos. Pô, tem esse telefone aqui que é o telefone do Fernando. Pô, eu pego o meu telefone, qual que é o final aí? 22, tá. Pô, o telefone do Fernando, bateu. O telefone do fulano, bateu. O telefone do ciclano, bateu. Então, todos os telefones batem. Que não são informações públicas. Então, você imagina para você saber o telefone de X procuradores, né? Você tem encadeamento lógico de conversas. Por exemplo, você tem, o Fernando responde, vamos almoçar? Aí alguém manda um áudio. Aí a pessoa de baixo responde. Você vai ver o áudio é, vamos almoçar, encontro vocês em meia hora. Então você tem um encadeamento lógico de vozes das pessoas que nós conhecemos, que é impossível de você fraudar isso em centenas e centenas e centenas e centenas, ou unidades, ou dezenas de páginas e de áudios, né? E teve esses double checks que a gente fez com eventos privados, que não são públicos, para saber se as conversas... Teve, por exemplo, um que eu fiz com o meu nome. Eu perguntei para um amigo meu se ele poderia me botar em contato com um procurador, que eu estava apurando uma matéria na época que eu trabalhava na Piauí. Naquele exato dia, ele fala com o procurador. Doutor, posso passar o seu telefone para o fulano da Piauí? Pode. Beleza, ele manda o telefone. Então, isso é impossível de ser falseado, ninguém sabe dessa conversa. Quem sabe dessa conversa sou eu, o meu amigo e o procurador. Então, esses cheques que a gente foi fazendo, e vocês imaginam o seguinte, gente, a gente podia destruir a nossa vida se isso fosse falso. Então, a gente ficou obcecado em olhar tudo e falar, cara, não pode ser, não pode ser, não pode ser. E aí, quando a gente viu que era verdade, a gente falou, velho, Foi bom demais esse dia. Esses áudios que ficam no meio dos diálogos escritos, que devem dar um grande trabalho, me faz lembrar a ideia que em algumas redações é proibido mandar áudio, manda tudo por escrito que é mais fácil. Ana Krieger, como tecnicamente colocar em xeque decisões de juízes, procuradores que, em princípio, baseiam-se em argumentos legais? Ouvir outros procuradores e juízes, mas aí não caímos no corporativismo ou em meras análises. E até para citar, o Conselho Nacional do Ministério Público acabou de dizer que o Deltan Dallagnol não cometeu nenhum tipo de infração com base no que foi divulgado. Isso. Amigo julgando amigo, né? Cara, isso eu vou deixar para juristas. O que eu tenho lido mais, assim, no tempo que eu tenho para isso, é que as conversas principalmente entre o Moro e o Deltan são ilegais. O Moro atuou como chefe da operação. Isso é ilegal, quebra o equilíbrio, né, da justiça e agora vai ser avaliado pela justiça, não por nós. Curitibanos aqui, a Isabelle Baroni pergunta, estão chateados aqui no Congresso saber qual é o problema de entender o português do Paraná? Nada, até a gente tem paranaense aí, tem a Amanda, tem o Rafa. O Rafa quer dizer, o Rafa é paulista, acho, mas a gente adora o sotaque do Paraná. É que os apps não leem ainda, eu acho, né? Júlia Barbon, aprendemos desde a faculdade que jornalista não é notícia. Por que a opção de personalizar, ela colocou entre aspas, a Vaza Jato, dar entrevistas a outros veículos, associar as reportagens ao rosto dos repórteres? Porque a gente vive em um novo mundo, a gente não acredita nisso, eu acho isso é bullshit. As pessoas querem falar com pessoas, as pessoas não querem falar com instituições, as pessoas se sentem mais confortáveis e confiáveis falando com pessoas e a gente precisa falar sobre o material, porque se a gente não fala, a contranarrativa do establishment, do Ministério da Justiça, da Lava Jato, que é muito mais forte, poderosa, tem aliados na imprensa, vai soterrar o nosso trabalho. Então, eu não tenho, depois de 3 ou 4 semanas, eu não tenho mais nenhum interesse em dar entrevista, porque eu estou respondendo sempre as mesmas coisas. Só aqui na Brage. Né? Aqui na Brage, sim, lógico. Mas eu vou. Eu fui no Pânico ontem. As pessoas falam, vai no Pânico, lixo, não sei o quê. Eu vou falar com os caras, não tem problema nenhum. Eu preciso chegar na audiência deles, que não é a nossa audiência, que está com um monte de coisa pré-concebida na cabeça, e explicar o nosso ponto de vista. Se a pessoa vai acreditar ou não. Mas se eu converter 2 almas, né, são 2 pessoas potenciais a menos para me assassinar, eventualmente. Então, tem isso também. Estou acabando aqui. Juan Torres, a fonte é anônima para vocês também? Nós não falamos sobre a fonte. O material, também do Juan, o material é só de chats dessas pessoas que já apareceram como autora dos chats? Não. Ou tem de outras pessoas? Não, tem de outras. Tá. Só para recapitular, de quem que já foi divulgado o chat?
como autor? Moro, Deltan, eu não vou lembrar todo mundo, mas procuradores da Lava Jato em geral, Carlos Fernando, não lembro de cabeça, assim, mas é uma dezena, talvez. Como que a redação do Intercept Brasil lida com os ataques dos apoiadores do governo e como lidou com as acusações feitas pelo perfil Pavão Misterioso? Rafael de Oliveira. A gente riu, só isso. A gente monitora, eventualmente fala com os nossos advogados e tenta ver se não é uma coisa mais nível maior de ameaça. Mas isso vem acontecendo desde o ano passado, desde a eleição. Com as mulheres do site é muito pior, né? E a gente tenta manter a sanidade mental, não ficar batendo boca com idiota. Natália MR da Cunha, às 12h22, mandou. O Glenn acabou de anunciar em seu Twitter que hoje haverá mais um vazamento. Você confirma? Não. Não? Não sei. Não confirma ou não haverá? Tem que perguntar para o Glenn. O Deltan, ele é o laço comum de todos os chats? Ele está em vários deles ali, a maior parte deles, talvez. O Intercept procurou a Globo. Isso aqui é da Raíssa Ibrahim. O Glenn já citou que a Globo foi parceira da Lava Jato. O material que supostamente compromete a Globo seria omitido se a parceria fosse fechada? Acho que a gente tratou um pouco disso, mas volta a pergunta. O mesmo pode acontecer com a Veja ou com outro parceiro que possa, etc.? Vou responder de outra maneira. Todos os veículos brasileiros querem trabalhar com esse arquivo, menos a Globo. E tem como, mas no caso, fora a Globo, dos outros parceiros, você poderia responder essa pergunta? Se tem algum problema com algum que comprometa algum parceiro, como tratar? Não posso responder. Para Leandro, quais são os termos das parcerias com os veículos de comunicação? Vocês assinam um contrato? É feito pelo menos um e-mail dizendo o que pode fazer, o que não pode? De que forma o Intercept pretende tratar publicamente as conversas, de novo, entre Força Tarefa e jornalistas? É do Guilherme Blanco. Não posso dar detalhes burocráticos, mas a parceria é o seguinte, a gente tem precisa ser um trabalho conjunto, não pode ser um acesso da Folha e eles vão trabalhar sozinhos. A gente precisa trabalhar juntos porque o Intercept não é a fonte desse material. Essa é uma pergunta interessante, até porque quando a gente trabalha, né, há 20 anos aí com a ICIJ, a gente assina contratos bem detalhados, legais mesmo, assumindo responsabilidades, deveres, o que pode, o que não pode, um contrato muito detalhado. Vocês tiveram tempo, fizeram isso, pretendem fazer com os parceiros? Não sei se eu posso falar sobre isso, acho que não. Então, estou terminando aqui. Gostaria que o Leandro contasse exatamente o material que chegou até o Intercept. Como a redação se organizou para analisar? Enfim, tem algum detalhe que você ainda não deu e que poderia dar? Não, o que a gente fez foi parar a redação, basicamente isso. A gente tinha uma redação pequena, a gente parou tudo, parou de publicar todas as outras matérias e falou, vamos focar nisso aqui, que isso aqui é que interessa. Lola Ferreira, mas como é que vocês dividiram a equipe? Dividiram por páginas, por arquivos? Quantas pessoas estão trabalhando nisso, etc.? Trabalhou a redação toda, agora tem um grupo separado que está trabalhando, não sei exatamente quantas pessoas, a gente fez uma força-tarefa. E sim, a gente... Por exemplo, essa semana o Rafa está trabalhando com os repórteres da Folha numa história. Então a gente vai andando assim. Eu estava apurando com o Rafa outra coisa ontem, aí a gente estava com os chats prontos, a gente fez e passou para o Glenn e falou, escreve, vai trabalhar, por isso que ele não está aqui. Escreve essa aqui. Então a gente vai se dividindo assim. No começo desse painel, esqueci de dizer, o Leandro é nosso diretor da Abrage, eu tenho o prazer de trabalhar com ele já esse tempo todo. E nesses anos todos da Abrage, desde 2002, é raro ver um painel tão vivo, tão vibrante como esse. Queria agradecer imensamente ao Leandro, agradecer ao André Schauders e a todos vocês que estiveram aqui. Acho que foi muito proveitoso para todos. Muito obrigado, bom almoço, à tarde tem mais. Obrigado.